Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Quando a gente lê lá o livro de Esther, é muito interessante, né, ler o livro de Esther, porque, deixa eu ver se eu consigo achar aqui a passagem. O livro de Esther é um livro que não aparece nenhuma vez o nome de Deus nesse livro, porque ali Israel, os judeus estavam num estado bastante baixo, né? E nós encontramos dois personagens principais aqui, Mardoqueu, que tinha denunciado uma conspiração dentro do palácio do rei, Bigtan e Teres, Esther capítulo 6. E depois disso, passa um tempo, o rei fica sem sono, fica com insônia, manda trazer o livro de registros das crônicas do reino e leram para o rei. E aí encontrou escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. E aqui é importante lembrar que havia um outro personagem chamado Amã, que tinha acesso também ao palácio, ao rei e tudo mais, era um dos oficiais do rei. Tinha esse Amã que tinha verdadeiro ódio dos judeus. E Amã era de uma tribo, eu não me lembro agora, acho que no começo do livro, deixa eu ver se eu acho aqui, porque é interessante essa parte. Agagita, né? De Agag. Isso. Descendente de Agag. E Agag era aquele rei dos Amalequitas que Deus tinha mandado destruir num outro momento lá para trás, né? Mas não destruiu, os Amalequitas não foram totalmente destruídos, e tem um Agagita aqui, tem um descendente dos Amalequitas que eram inimigos cruéis de Israel. E aqui então, nessa passagem aqui de Esther, o que acontece? Então disse o rei, no capítulo 6 de Esther, versículo 3, que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu? E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram, coisa nenhuma se lhe fez. Ou seja, não mandaram nenhuma cesta de café da manhã para Mardoqueu, né? De ter salvado a vida do rei. E aí então disse o rei, quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Amã já tinha preparado uma forca para enforcar Mardoqueu, o tio de Esther, por tamanho era o seu ódio contra Mardoqueu e contra todos os judeus, porque ele ia inclusive depois conseguir que o rei fizesse um decreto para exterminar os judeus de todo o reino, o que depois Esther vai interceder, né, e dar poder. O rei então, depois dessa intercessão de Esther, o rei vai dar poder aos judeus para que eles se defendam e não se deixem exterminar. Mas aqui, eis que Amã está no pátio e disse ao rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse, essa passagem é cômica até, né? Que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Eu sou o cara. Assim disse Amã ao rei, para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Amã queria o máximo, ele queria que o rei emprestasse o Rolls Royce dele, né? E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Então,
Eu não aguento, isso aqui é muito engraçado. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma, veste o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. Agora Amã vai ter que sair pela cidade, puxando o cavalo, com Mardoqueu sentado em cima do cavalo, montado no cavalo, vestido de rei, vestido de vestes reais, e Amã gritando no meio da rua, né? Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Imagina a vergonha desse Amã. Que dureza foi para ele. Ele ia morrer de raiva, mas ele ia efetivamente morrer, sim, na forca que ele fez para Mardoqueu. Quem leu o resto da história vai saber disso. E no versículo 11, Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, triste, de cabeça coberta, e não queria ser reconhecido por ninguém na rua. E contou a Amã a Zeres, sua mulher, e essa passagem aqui eu acho fantástica. Contou a Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Pronto, estava selado o fim de Amã, e não só de Amã, mas de Zeres também, a sua mulher, e dos seus sábios, dos seus amigos, dos seus filhos também, todos seriam mortos. Todos seriam mortos, porque assim é quando alguém afronta o povo de Deus. Se esse Mardoqueu, diante de quem já começasse a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Por isso que é muito temeroso, né, quando um povo se volta contra os judeus. Porque apesar deles estarem hoje em desobediência, em rebelião contra Deus, as promessas de Deus permanecem. Esse povo ainda é a menina dos olhos de Deus. E quem tenta algo contra eles, sem autorização de Deus, tem que sofrer por isso. E aí nós vemos que esses que lá em Mateus capítulo 21, a sentença que eles dão, quando o Senhor pergunta para eles: quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Disseram-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos. Essa sentença é como uma espada pendurada com fio de cabelo em cima da cabeça dos judeus, pronta para arrebentar o fio de cabelo e cair sobre eles. Disse-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. E pretendendo prendê-los, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Uma coisa maravilhosa da Bíblia é que ela não deixa a ponta solta. Não tem ponta solta, não. Às vezes a gente vê algum evento, alguma coisa, parece que no final não vai dar certo para o Senhor aquilo ali. Lê do engano. Lá na frente ele vem e amarra aquela ponta solta. E assim vai ser também com os judeus. Hoje muitos gentios, inclusive muitos cristãos, estão aí em verdadeira veneração
de judeus, né? Porque eles estão querendo construir um terceiro templo e querem então que seja construído. Mas o que eles não põem na cabeça, esses cristãos, é que esse templo vai ser construído por judeus em inimizade contra Deus. Eles são inimigos de Deus até hoje. Não mudou nada na cabeça deles, no coração deles. Não mudou nada. Eles só vão se converter durante a grande tribulação, depois que a igreja estiver indo embora da terra. Mas eles vão construir um templo que vai ser usado por quem? Pelo anticristo. E eles vão receber o anticristo de braços abertos. Porque não receberam o verdadeiro Messias, o verdadeiro Cristo, vão receber o falso Cristo, o anticristo de braços abertos. E vão ter que pagar por isso, pagar amargamente, porque lá em Zacarias fala que 2/3 da população de Israel será exterminada. 2/3, aquele povo que está ali, tudo bonito e tal, 2/3 deles vão morrer. Para sobrar apenas um pedacinho de gente lá, e desses ainda, alguns que irão se converter verdadeiramente ao Messias e Rei deles, que eles aguardam há tanto tempo e tiveram tantos sinais, tantos indícios de que o Messias tinha vindo e não quiseram recebê-lo. Eu sempre lembro da ocasião em que eu tentei pregar o Evangelho para um garoto numa livraria cristã em São Paulo, lá na Liberdade, Livraria Vida, não sei se existe ainda, e eu tentei pregar o Evangelho. Ele estava comprando um LP, naquele tempo existia LP, né? Era época de Natal, e ele disse que ele estava comprando, ele tentou se explicar para mim, eu não perguntei nada, mas ele ficou explicando que ele estava comprando, era um LP cristão, porque a colega dele da empresa queria ganhar aquilo como presente de amigo invisível. E por isso que ele estava comprando. Eu tentei pregar o Evangelho para ele, que o cara nem ligava para mim, né? Ele falava assim, não, esse negócio de que Jesus, aí, ó, essa parte aí da Bíblia que vocês acham que é boa, a gente arranca e joga fora. Não tem nada aí que preste e tal. Começou assim, pisar em cima, né, da verdade do Evangelho. Eu não sabia como sair daquela sinuca. Aí tinha um homem atrás de mim, ele falou assim, me dá licença, empresta a Bíblia aqui. Eu estava comprando uma Bíblia, estava com a Bíblia na mão. Empresta a Bíblia aqui. Ele abriu a Bíblia em Daniel 9. Aí ele pega, lê Daniel 9, e vamos até abrir lá em Daniel 9 para ficar bem claro o que ele leu em Daniel 9 para esse jovem. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas de anos, e 62 semanas, e as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Bom, isso já é história, isso já tinha acontecido. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Ele perguntou para o rapazinho, falou, escuta, quando é que foi destruído o templo? Aí o garoto falou assim, foi destruído no ano 70 da era cristã. Então, mas aqui fala que seria destruído o santuário. Então, foi destruído. Mas antes disso, será cortado o Messias. E depois de cortado o Messias, será destruído o santuário. Então, o Messias já devia ter vindo. Cadê o Messias? Cadê o Messias, então? Que ele já tinha que ter vindo para depois acontecer a destruição do santuário ou do templo. Cadê o Messias? Aí o garoto ficou empolvoroso. Falou assim, não pode ser. Não, os nossos mestres não ensinam assim. Não pode ser, não veio, o Messias não veio. Mas está aqui escrito que ele veio. Ele veio e morreu. Ele veio e morreu. Esse garoto perdeu a estribeira, jogou o LP no balcão e saiu correndo, gritando, não pode ser, não pode ser. E foi embora da livraria. Aí esse homem que é um irmão em Cristo, né? Ele falou para mim assim, falou, olha, o Evangelho pegou nele. Porque lá, acho que é Romanos, fala, vos porei em ciúme com um povo que não é povo, uma nação que não é nação.
vos porei em ciúme. Então, quando um judeu fica enciumado porque ele sabe menos que um cristão, é porque tocou o coração dele. Depois, conversando com esse irmão, né, ele contou que ele era missionário para judeus. Na realidade, ele me ensinou, falou assim, não adianta, você vai ficar falando do Novo Testamento, eles não escutam. Você tem que ir para o Velho Testamento, trechos do Antigo Testamento que mostram o Messias, porque é isso que eles estão acostumados. E aí ele me contou que ele me deu um cartão de representação comercial. Ele disse, eu sou missionário para judeus, e se eu falar para o judeu que eu sou missionário, ele não quer nem ouvir eu falar, porque ele acha que daí eu estou fazendo isso para ganhar dinheiro e alguma coisa assim. Então eu abri uma empresa de representação comercial, eu tenho um cartão de representante comercial e eu dou um cartão de representante comercial, porque aí não tem barreira para conversar com ele, porque eles não aceitam que se eu for religioso, se eu for de pastor ou alguma coisa assim, eles não aceitam. Então aprendi mais uma com esse irmão. Então esse é o povo que vai ter que escutar no final aquilo que eles mesmos determinaram para si mesmos, como fala no nosso capítulo 21 de Mateus. Dizem-lhe eles, dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.